Cabeça para Cima de hoje traz para você, de forma recorrente, um tema que é preciso falar sobre ele. O combate ao tabagismo, que na verdade é um desafio mundial, não apenas do Brasil, mas efetivamente um desafio mundial. Quando a gente fala de redução do tabagismo, da diminuição do fumo, na verdade a gente está querendo falar sobre a diminuição de diversas doenças pulmonares, cardiovasculares, do câncer, de internações hospitalares, porque a gente sabe, tem consciência disso, que é melhor investir, é melhor e mais barato investir na prevenção das doenças do que no tratamento delas. É por isso que hoje a gente vai falar sobre o combate ao fumo. A Boas Novas, ela quer se engajar nessa luta, quer se engajar nesse desafio. Então, vamos conversar sobre isso. O combate ao fumo é o nosso tema. Começamos com o nosso informativo e já apresento aqui os nossos convidados para você. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde como a principal causa de morte evitável no mundo. A organização estima que 1/3 da população mundial adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina mundial e 12% da feminina fumam. O tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, sendo responsável por 30% das mortes de câncer de boca, 90% das mortes por câncer de pulmão e 25% das mortes por doenças no coração. Todo ano, mais de 5 milhões de pessoas morrem no mundo por causa do cigarro. E em 20 anos, esse número chegará a 10 milhões, se o consumo de produtos como cigarros, charutos e cachimbos continuar aumentando. Criado em 1986, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado no dia 29 de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população brasileira para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Impressionante os números, né? Será que a gente não se sensibiliza com essa questão? Mas o combate ao fumo continua sendo um grande desafio. E nós queremos nos engajar nesse desafio, queremos participar dessa luta. E por isso voltamos a conversar com você hoje sobre combate ao fumo. Aqui no estúdio não poderia faltar o Dr. Alexandre Milagres, ele que é pneumologista, coordenador do programa de tabagismo no Hospital de Curicica, é também um ativista de saúde, sempre está aqui com essa bandeira levantada, né, doutor Alexandre? Muitíssimo obrigada por voltar sempre. E a gente agradece o convite, jamais poderíamos declinar, jamais poderíamos dizer que não a um convite da TV Boas Novas, porque tem sido parceira em todos os nossos movimentos. É isso aí, isso aí. Quero apresentar para vocês também a Celeste Rodrigues, ela que é ex-fumante, ativista atualmente, né, uma ativista voluntária na rede ACT+, na causa do controle do tabagismo, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também, minha xará. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E espero contribuir de alguma forma. Verdade. É bom, né, a gente poder dizer assim, ex-tabagista, né? Conseguiu aí vencer um pouco essa barreira. Mas as doenças ficaram, né? Não fui ex a tempo de me livrar das graves doenças que eu trago agora pelo cigarro. Pois inclusive a minha voz. Perfeito, perfeito. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua história já, tá bom? Quero apresentar para vocês também Francisco Severo, ele que é psicanalista, também professor na Sociedade Psicanalítica de Estudos Freudianos, está aqui com a gente, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer a você pelo convite e estou aqui à sua disponibilidade, Celeste. Bacana. Gente, é assim, né? A gente ouve os números aí de fumantes, ainda homens, mulheres, etc. E esses números continuam sendo impressionantes, né? Por muito tempo, o uso do cigarro foi muito ligado aí uma questão para os homens da masculinidade. As mulheres, quando quiseram aí se posicionar, começavam, né, fumar como um sinal aí de independência, de liberdade, essa coisa toda. Esse sentimento desse tipo de uso ainda existe?
Ele ainda existe, mais em algumas culturas do que em outras. Porque as mulheres, por exemplo, do hemisfério norte, notadamente Europa, Estados Unidos, começaram a fumar entre 30 a 40 anos depois dos homens. Então, eu digo fumar cigarro, né? Os homens começaram em torno de 1900, 1910 e as mulheres em torno de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. As mulheres de outras regiões começaram a fumar mais tarde, como as brasileiras, por exemplo, e as consequências estão aparecendo mais nos últimos 20 anos. Mas ainda existem mercados, ainda existem nichos de consumo onde as mulheres ainda não alcançaram, vamos dizer, o mesmo status dos homens. E o mercado mais preocupante hoje para nós ativistas é o mercado da China, onde o fumo era muito permeado na cultura do homem chinês. Em torno, até poucos anos atrás, em torno de 80% dos homens chineses eram fumantes, e, enquanto isso, só 5% das mulheres. Então, como tem havido uma diminuição do consumo nos países mais avançados da Europa, Estados Unidos e Canadá, o mercado chinês passou a ser, para a indústria, um mercado extremamente desejável. E, então, eles estão entrando para lá com o velho discurso que encantou mulheres há anos atrás aqui, que era a questão de se equiparar ao homem, ter o mesmo direito dos homens, e ainda com a questão de um certo nível de glamour e de espetáculo. É uma coisa realmente preocupante, porque o mercado chinês é muito grande, o número de mulheres chinesas, obviamente, é um número que engloba dezenas de países juntos. Então, os ativistas também estão indo para a China para tentar alertá-los. É importante mesmo, né? Porque tem tanta coisa boa para a gente se equiparar aos homens, né? Essa daí é uma que não tem nada a ver. Não esquece, não deixa para lá, não é, Celeste? Não tem nada a ver, não tem nada a ver realmente. As campanhas que vêm sendo feitas sobre o tabagismo, elas têm surtido efeito? Você já destacou aqui a questão da China, né, que está ainda no movimento crescente, mas como é que está isso no resto do mundo? Como é que está aqui no Brasil essa questão das campanhas? É muito interessante a gente observar que quando a gente coloca isso no nível praticamente só de campanha, né, o quanto que isso também tem como participação daquele que busca de alguma forma esse prazer. Né? Vende-se uma ilusão, a indústria vende essa ilusão para quem é consumista, e o consumidor vai atrás tentando buscar algo que lhe traga algum prazer. Né? Prazer esse que a princípio é, na verdade, para remeter a alguma outra falta que esse indivíduo tem com relação a alguma demanda pessoal. E quando o mercado entende que de alguma forma ele pode se utilizar disso para, digamos assim, trazer para si esse consumidor e cada vez mais, quanto mais com relação ao seu vício, melhor para ele. Então, quando a gente estabelece por via do mercado que ele tem, não é um domínio, mas é um glamour, como o Dr. Alexandre acabou de falar, que fascina, que alia aquilo que você deseja ao teu vício, que faz com que você esqueça em um certo momento que você está sendo vítima daquele alijamento, né, que é colocado pela mídia. E a gente tem sentido resultado nessas campanhas? O Brasil está num nível bastante avançado em relação ao controle do tabaco. E em parte, por causa das iniciativas que vieram do Legislativo, né? Primeiro, a demanda foi ao Legislativo, e o Legislativo, então, criou leis que estão amparando boa parte das ações do movimento contra o fumo no Brasil. Obviamente, nenhuma das leis que a gente conquistou foram leis que caíram no nosso colo. Ao contrário, a indústria fazia um esforço grande para barrar praticamente todas as leis que a gente pensava. Por exemplo, evitar-se anúncios, propaganda em qualquer tipo de mídia. A indústria e os seus porta-vozes diziam que
A imprensa ia quebrar, porque a imprensa não ia poder recolher os recursos do patrocínio da indústria. Depois, por exemplo, nós conseguimos uma outra lei importantíssima, que é a lei que proíbe o fumo em ambientes fechados. Isso inclui, obviamente, restaurantes e bares. Novamente, o movimento contrário veio dizer que os restaurantes e bares iam quebrar, porque a maioria dos frequentadores seriam fumantes. Uma vez impedidos de fumar no ambiente, eles iriam deixar de frequentar o ambiente. Mesmo já tendo provas em outras regiões, em outros países, onde isso não aconteceu. Ao contrário, os restaurantes passaram a ter uma frequência maior dos não fumantes. Outras leis que a gente conquistou, por exemplo, colocar imagens de advertência nos maços. Muitas pessoas aprendiam qual era o mal que o cigarro fazia a partir das doenças que constavam nas imagens de advertência. Por exemplo, um aborto. Muitas mulheres grávidas, inclusive, não sabiam que o fumo podia gerar um aborto ou um parto prematuro. A indústria também dizia que eles não teriam condições de botar a imagem nos maços, que isso ia ser impraticável, que isso ia onerar demais o produto, e depois viu-se que não só a iniciativa foi eficaz no sentido do controle, e nenhuma indústria quebrou por causa disso. A Fórmula 1, que basicamente era patrocinada pela indústria do tabaco, está aí até hoje, arrecadando seus milhões com outros patrocínios, e não quebrou, como se também alegava que não teríamos mais corrida de Fórmula 1 sem o apoio da indústria do tabaco. É possível a gente, assim, com essa adesão, né, do governo, a campanha de combate ao tabagismo, é possível a gente ter algum índice de redução do tabagismo aqui no Brasil? Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Nós já estamos obtendo esse êxito. A coisa de 15, 20 anos atrás, nós tínhamos 36 milhões de fumantes, o número caiu para 32 milhões, enquanto isso a nossa população tem crescido, mas o número de fumantes caiu para 32 e agora nós estamos com 25 milhões de fumantes no Brasil. A gente não costuma considerar isso uma vitória definitiva, porque a indústria é muito forte em reverter situações. Reverteu quando, por exemplo, a gente tinha todos os estudos mostraram o mal do tabaco em 1950, por exemplo, e a indústria veio com filtro. Agora está tudo resolvido porque a gente tem um filtro. Depois, novos estudos foram mostrando os riscos de fumar, independente de ter ou não ter filtro. Aí a indústria lançou, por exemplo, cigarro de baixo teor, que houve uma guinada as mulheres que já estavam pensando em sair do fumo. Não, agora vamos partir para o cigarro de baixo teor, e assim vai. Quer dizer, a gente sabe que a indústria é forte nas campanhas e na reversão das conquistas que a gente tem. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos indo no caminho correto. O vento está soprando para o lugar certo, né? Isso é muito bom. Mas, doutor Alexandre, seria importante, inclusive, eu vou fazer uma parte aqui, dentro dessa questão que você colocou, né, do papel que o governo exerce na parceria, digamos aí, com essa indústria. Né? Porque o que fomenta muito a economia de um país são a sua arrecadação de impostos. Né? Quando ela sente e quando esse governo passa a negociar junto a essas empresas esse valor, esse capital, ela não só joga com essa indústria ou com essa empresa, mas ela coloca, sobretudo, em risco a saúde daqueles que ela própria se responsabilizaria por cuidar. Acontece que há uma contracorrente nisso tudo. Né? O governo não tem, de forma nenhuma, correspondido à demanda desses dependentes e dessas pessoas que precisam de ajuda no momento. Né? No sentido do apoio ao fumante ou na taxação da indústria? Eu diria, sobretudo, do apoio direto do pessoal que tem, sobretudo, o DPOC, né? Que é onde a indústria percebe que, tipo, eu atingi um objetivo. O governo, por um outro lado, eu não conheço essa gente, eu não estou preparado, eu não tenho a ferramenta adequada para lidar com essas pessoas. Vem programas, vem leis, vem lutas, batalhas pelos ativistas,
Mas você não vê por parte desse governo que deveria haver uma ação maior com relação a essas pessoas. Essas pessoas, quando foram ser viciadas, eu diria assim, foram acostumadas a esse vício, em forma nenhuma elas fizeram isso de forma voluntária. Não, houve um jogo muito grande de persuasão em cima dessas pessoas. E essas pessoas que não podem ser consideradas vítimas por terem entrado nisso, mas vítimas pela sequela pelas quais esse produto forneceu a essas pessoas. Então, o governo teria que ter uma responsabilidade maior e uma atenção maior à saúde dessas pessoas. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que entrou na justiça contra uma empresa aí de cigarros, etc., requerendo a indenização exatamente por conta disso, por conta das sequelas, etc. E estava ouvindo a opinião de um advogado para dizer que ninguém que tentou isso ganhou em nenhum momento, porque sempre vai ser dito, e isso dá ganho de causa para a indústria do cigarro, do fumo, que essa pessoa, ela sabia o que ela estava fazendo. Não vem com essa história de que era inconsciente, não, que não sabia, porque ela sabia o que estava fazendo. E aí, ninguém melhor do que o senhor, que é um psicanalista aí para nos ajudar a entender se essa pessoa sabia ou não. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e volto. Queria entender um pouquinho mais dessa questão da tomada de decisão, da consciência do fumo. Em quanto tempo o cigarro ele pode começar a prejudicar e trazer sequelas para o corpo e as dificuldades de tomar a decisão de parar, de ter essa consciência de que sou ex-fumante, mas não ex-doente aqui, dos problemas que o cigarro traz. Como a gente pode ajudar as pessoas a ter essa percepção de forma muito clara, porque é isso que faz se vencer a batalha. Não é isso? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Hoje aqui participando da campanha de combate ao fumo, porque quando a gente fala sobre esse tema, quando a gente traz a informação, a gente está participando da campanha também. Ajudar aqui os nossos ativistas, nessa batalha que ainda é um grande desafio, de um modo geral. Olha só, o que é o DPOC que o doutor Francisco estava falando? O que é o DPOC? DPOC é uma sigla que quer dizer doença pulmonar obstrutiva crônica. Há pouco tempo, há coisa de uns 8, 10 anos, a gente citava duas doenças, enfisema pulmonar e bronquite crônica. E chegou-se à conclusão de que todo paciente de enfisema tinha um pouco de bronquite crônica e vice-versa. Então englobou-se nas duas sob o guarda-chuva da sigla DPOC. E a DPOC, do ponto de vista da saúde pública, é extremamente importante, ela é muito prevalente no mundo inteiro. Em 90% dos casos ela é ocasionada pelo uso do tabaco, e na África, em algumas regiões da África, sobretudo subsaariana, você tem o uso de carvão de cozinha, as pessoas cozinham em forno a lenha, então um percentual é devido ao uso da lenha e não do cigarro, mas 90% é do cigarro, e é uma doença bastante assim, prejudica muitíssimo a função respiratória das pessoas, e é justamente a doença que a Celeste tem. A Celeste tornou-se um porta-voz anti-fumo por causa do DPOC. Você tem DPOC. O que te fez, assim, tomar essa consciência? O que te ajudou a parar efetivamente de fumar, Celeste? Não, eu parei, eu fui obrigada a parar de fumar. Eu tive uma gripe muito forte e fiquei toda congestionada. Não conseguia respirar, fui para o hospital e fiquei lá internada 30 dias, no oxigênio, com muita secreção, tomando muito medicamento, muito sofrimento. E o médico falou, você tem que parar de fumar. Eu disse, eu não consigo, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, nesse tempo que eu estive lá em tratamento, ele também fez uma medicação anti-fumo, junto, e depois que eu saí de lá, graças a Deus, eu nunca mais fumei.
tenho muito medo de cigarro, fujo dele, porque às vezes eu sinto o cheiro dele e o cheiro dele remete, né? É, Desperta uma vontade. Quando eu sinto uma felicidade muito grande, uma tristeza muito grande, a primeira coisa que eu penso é nele ainda. É. Aí tu pensa na doença também, no Aí, que você passou, é um e põe na pensamento balança. rápido, é um pensamento rápido. Não passa, eu acho que será impossível botar um cigarro na boca novamente. Será impossível. Eu sofro muito com isso. Fumar é um vício, não é? Um vício e requer tratamento. Muita gente diz, vício nada, eu paro quando eu quiser. Mas não é bem assim, né? Na verdade, quando a pessoa diz que para quando eu quiser, ela está criando em si um motivo a mais para não parar, né? O que eu costumo dizer e pensar sobre isso é que quando eu quero, de fato, parar com algo que eu tenho a plena consciência de que está me fazendo mal de alguma forma, eu nem sequer comunico, né? Eu já paro imediatamente, como eu também já fiz parte desse grupo que ela está falando, mas eu digo, e muita gente também me ajuda nisso, no sentido de que você nunca foi fumante, né? Mas eu até para fazer isso, eu também fazia de uma forma muito controlada e de uma forma em que eu cheguei a um ponto de dizer assim, qual é a razão que existe para eu dar continuidade a isso? O que eu quero dizer com relação a essa situação? Nós somos seres que nós buscamos compensações, né? Essa compensação que nós buscamos, nem sempre ela é tida ou ela nos prevalece no sentido de benfeitoria. Nós buscamos prazeres, né? E essa questão de trazer o prazer é como a mesma história de eu busco a felicidade, né? Todo mundo busca a felicidade. Mas muitas das vezes a gente vai de encontro ao caminho contrário dessa felicidade que você busca, porque aquilo é um dano para você. Então, esse mecanismo que eu busco de compensar aquilo que eu perco, aquilo que o meu desejo impõe, porque nós somos seres desejosos, né? E o desejo é um risco, na medida em que você não tem como medir a extensão que isso pode causar na sua vida, né? As metáforas de um grande psiquiatra francês que lida muito com a psicanálise, que é o Jean-Jacques Lacan, ele fala exatamente dessa questão de um mergulho no escuro. O que seria um mergulho no escuro? Eu tenho vontade de fazer algo, eu não meço a consequência disso e eu mergulho nesse escuro. O que se pode imaginar de um mergulho no escuro, né? Você fatalmente vai encontrar uma hora esse solo, né? Mas enquanto você não encontra esse solo, você também o teu corpo vai ser possuído por esse vazio de uma forma tal que a sensação que te passa é que você não existe, é que você naquele espaço, naquele momento, você não é uma matéria, não é nada que possa ser subjugado. O próprio Freud, ele foi dependente do fumo durante quase toda a vida dele. Ele teve câncer bucal em função dos charutos que ele fumava, né? E ele não... Como o pai da psicanálise, ele poderia muito bem ser o primeiro a dizer, não, eu não vou utilizar isso porque isso não me traz benefício. Mas ele começou sim a fazer estudos, se aprofundar em estudos e criar realmente maneiras de saber que aquilo não era uma maneira fácil de se lidar, que tinha a ver com a nossa psique. Muita gente faz o que Freud fez, né? Vai buscar, entender os motivos, etc. Mas diz, tá bom, eu tenho a compreensão de tudo isso, sei que mas tá bom, vou deixar e vou tocando e continua nesse processo. Né? É como se o médico chegasse e falasse para você assim, olha, eu fumo, mas eu não recomendo. É isso aí, isso aí. Na verdade, tem pessoas que fazem isso com fumo, pessoas que fazem com comida, drogas, etc. Um monte de coisa, né? E o tabagismo, ele é uma doença, né, considerada uma doença já há bastante tempo, está lá classificado como uma doença, mas ele às vezes é visto como uma forma de lazer, uma forma de um antidepressivo, um calmante, um parceiro, um companheiro, um marido, uma esposa, ele é visto de várias formas, mas seria ótimo se ele não fizesse mal, né? Seria uma panaceia você ter uma substância que você coloca e aspira, e ele vai para o seu cérebro em 10 segundos, a substância já está aqui, que é a nicotina, e essa substância
produz uma série de substâncias outras que são mágicas, que te dão paz, que te dão relaxamento, que controlam o seu apetite, que faz você pensar melhor. Se não fizesse mal, seria uma mágica, seria uma coisa fantástica. Mas, citando Freud, a história do Freud com o charuto, as fotos muito famosas do Freud mostram ele portando o charuto. Ele passou 20 anos do final da vida dele, se submeteu a mais de 15 cirurgias na região da cavidade oral, perdeu parte da mandíbula, perdeu parte da língua, e é uma coisa pouco falada. Claro, claro, não convém falar. Não, né? Convém falar. Deixa eu falar só do lado mais... do glamour. Glamouroso do Freud. Isso a indústria, infelizmente, não mostra, e não faz questão de mostrar isso, porque seria um tiro no pé. Seria uma contradição. Né? E quando o doutor Alexandre fala dessa questão dessa panaceia, dessa confusão, dessa complexidade toda de por que essas substâncias elas disseminam alguma coisa de prazeroso nisso, né? Mas é um falso prazer. Né? Essa aí não é, na verdade, um prazer, é uma gratificação, é uma sensação que se tem que dura pouco. E quando esse efeito passa, o sentido é sempre, eu quero mais, eu quero mais. Né? Assim no álcool, no tabagismo, nas outras dependências, porque é sempre uma sensação, não é uma realidade. A realidade seria isso que a Celeste enfrentou, de chegar um momento em que alguém de fora dela falar para ela, ou você para, ou você morre. Tá? E isso é que é importante que se fique bem registrado. Pois a gente tem o exemplo da Celeste, que aqui a Bíblia ensina para a gente que a gente, assim, questões contundentes, a gente vai pela dor ou pelo amor. A gente aprende na vida, ou pela dor ou pelo amor. Me parece que a Celeste foi pela dor, me parece que o senhor foi ainda pelo amor. Né? Foi um processo de consciência antes de que tivesse alguma coisa mais danosa influenciando, bateu aqui a consciência e parou. Ela foi preciso uma coisa mais contundente. E é sempre assim, né? Daí a importância da gente falar, trazer casos como o seu aqui. Porque a maioria das pessoas, dos fumantes atuais, pensam como eu pensava. Realmente, é uma amiga, é um companheiro, é meu marido que eu acendo a hora que eu quiser. Várias falam bastante coisa a respeito disso. Eu era defensora do cigarro. Eu fiz vários tratamentos, tratamento de laserzinho, tratamento de acupuntura, tratamento disso, daquilo. O mesmo medicamento que eu tomei no hospital eu já havia tomado antes. Não adianta quando a pessoa não tem uma força, uma vontade, eu não sei explicar. Celeste se irritava quando alguém sugeria que ela parasse de fumar. Olha, tinha no meu condomínio, coitado do senhor, eu tenho pena desse senhorzinho. Eu acho que até já faleceu. O que eu passava fumando, ele falava, para de fumar, minha filha, isso faz tão mal. Eu disse, não enche, velho, que velho. Muita gente tem esse tipo de reação, eu tenho uma amiga que ela falou, vou tirar você depois que eu parei, que eu comecei a tentar passar adiante isso, porque é horrível, o que eu passo é horrível. É interessante ela elencar isso que ela está falando, porque olha só quanta qualidade ela oferece para a companhia do cigarro, né? Quanto glamour que ela oferece, o próprio fumante oferece, e só tem uma que ela deveria observar, que era, eu não te aceito, eu não te quero. Mas essa é impossível de se conseguir, porque ele me ocupa o lugar do marido, ele me ocupa o lugar do prazer, ele me ocupa o lugar de uma conquista, né, de um desejo maior. Ele está sempre substituindo esse ponto que eu quero alcançar, que me falta. E o que me falta no final ela teve que obrigatoriamente fazer, que é tomar coragem para ter uma decisão tácita, né? Eu não quero mais, porque isso não está sendo bom para mim. Tem gente que diz assim, se eu fumar, eu vou morrer. Se eu não fumar, eu vou morrer também. Então deixa eu fumar, porque eu vou morrer de qualquer jeito. Aí tem uma pergunta aqui que eu queria que vocês pudessem comentar. Uma pessoa que fumava, tipo assim, 4 maços de cigarro por dia, etc., ela acabou sendo diagnosticada com câncer
né? E foi ao médico e tal, e teve um tipo de orientação assim, para parar de fumar, ele sofria muito com a abstinência do cigarro. E esse médico, deu a informação de que talvez você vai sofrer tanto com a abstinência que talvez você morra da abstinência em vez de morrer do câncer. Então, não vale a pena parar de fumar. Faz sentido um negócio desse? Nenhum sentido. Isso está contra todos os consensos brasileiros, internacionais. Não há nada que justifique você manter-se em uso de nicotina, sob qualquer forma de nicotina. A nicotina foi o causador da doença, a nicotina prejudica a recuperação, ela pode afetar o indivíduo de outras formas, independente dele já ter o câncer de pulmão. Ele certamente foi o causador daquele câncer de pulmão, e até como uma vitória sobre o seu algoz, valeria a pena a pessoa com câncer de pulmão tentar derrotar o tabaco ainda em vida. Eu acho que todas as orientações que a gente recebe é que, em todos os sentidos, há benefício do indivíduo parar de fumar. Ele pode ter fumado 40 anos, 4 maços de cigarro por dia, e ele vai se beneficiar da parada de fumar. No mínimo, reduzindo a inflamação da cavidade oral, da garganta, da traqueia e brônquios, reduzindo o estreitamento do calibre das coronárias, das artérias cerebrais, porque a nicotina tem esse papel, fecha os vasos. Então, reduz a chance dele ter infarto e dele ter AVC. E quanto a você morrer pela abstinência, não há essa descrição de pessoas que morreram pela abstinência. A abstinência é uma coisa que faz parte da parada não só da nicotina, mas de qualquer droga. Chama-se de abstinência pelo fato de você se abster de alguma coisa, de se privar. Mas é uma conquista. A abstinência, eu não vejo, nem deve ser visto como uma perda. É um ganho em qualidade de vida, em tempo de vida. A história de que todos nós vamos morrer um dia é verdade, é verdadeira, né? Daqui a 100 anos, nós e os espectadores todos não estarão mais aqui, provavelmente, mas hoje em dia não se fala mais só em tempo de vida. Mas mesmo se a gente falar em tempo de vida, parar de fumar prolonga a sua vida, no mínimo, em 10 anos. E, por outro lado, se fala em qualidade de vida. Perfeito. Então, uma coisa é você viver mais, e a outra coisa é você viver bem. Cigarro certamente afeta as duas coisas. Reduz o tempo de vida e reduz a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. É interessante você observar, nesse ponto que o doutor Alexandre falou, que da conivência que determinados profissionais passam a impressão para o seu cliente ou para o seu paciente, e que isso às vezes afeta ainda de uma maneira sobrecomum da necessidade desse paciente. Quando alguém chega para você e fala que você está diagnosticado, como foi o caso desse espectador que perguntou, e o médico faz uma recomendação como essa, ele vai ouvir certamente mais a recomendação do continue fumando do que de parar de fumar. Era tudo que ele queria ouvir. Exatamente. Certamente era tudo que ele queria ouvir. Nós temos muito isso na clínica, quando o paciente chega para você e pede tarefas para fazer em casa porque ele se sente debilitado, porque ele sente-se incapaz de prosseguir. Então ele quer que o médico prescreva ou que o médico diga para ele, por A mais B, o que ele tem que fazer. E muitas das vezes você não vai atender, você não pode, em maneira nenhuma, atender essa demanda, porque você vai colocá-lo na mesma estrada em que ele se encontra, no mesmo caminho em que ele está. Perfeito. Então, eles gostam disso também, de ouvir um aval médico, dizer assim, olha, doutor, eu estou com essa questão, e aí, me resta um pouco de vida. Meu filho, aproveita a tua vida, fume o quanto você quiser. Isso é um contrassenso, eu acho que é até uma falta de decoro e de ética de um profissional que age dessa forma. Ele está praticando eutanásia. Tá? É verdade, é verdade. Olha só, quer dizer, eu preciso ir para o nosso intervalo, vou dar minha paradinha, e eu queria voltar com vocês com a questão, existe alguma prevenção ou algum tratamento efetivo no combate ao tabagismo? A gente fala de tantos tratamentos, a Celeste estava falando aqui, fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê, mas existe algum tratamento que ele seja eficiente ou talvez o mais eficiente comece por aqui, né, pela transformação da nossa mente. Mas eu vou para o intervalo e vocês me respondem já já, tá bom? Vamos lá.
É isso aí, queridos, tem um monte de pergunta aqui para fazer para os nossos especialistas, mas mesmo que a gente não consiga responder a todas as questões que a gente tem, não tem problema não, porque o nosso objetivo é, na verdade, assim, ele começa a ser cumprido desde que a gente começou o programa, não é mesmo? Que é para dizer, o fumo faz mal, o fumo destrói. A Celeste está aqui com um depoimento fortíssimo dela, de mostrar que tem que superar esse negócio, né, Celeste? Tem que superar, né? É melhor ser pelo amor do que ser pela dor, não é isso? Dificilmente se vai pelo amor, né? Mas é possível. É possível, claro, é possível, sim. Existe tratamento eficiente contra o fumo? O tabagismo é considerado uma doença de difícil controle. Não é uma doença simples. Essa história de pessoas que dizem parei porque, quando eu quis, né? Isso, normalmente ela não vai dizer que há 20 anos que ela quer parar de fumar e nunca tentou porque achava que não ia conseguir. Mas hoje em dia existem consensos que mostram que há caminhos para a parada de fumar, desde o uso do adesivo de nicotina, porque a pessoa é dependente de nicotina, mas ela é dependente também de uma série de comportamentos que vêm junto com a nicotina. Então você toma café, você quer fumar, você almoça, janta, você quer fumar, você ao acordar depois de 8 horas de abstinência, é o cigarro mais prazeroso, você está estressado, triste, alegre, você quer fumar. Na maternidade, antigamente, ao nascer o filho, as pessoas distribuíam charuto. Charuto, exatamente. Os grandes pensadores estão muito associados com o cachimbo. O Sherlock Holmes, considerado o maior detetive da história, o inglês, a foto dele fumando cachimbo os poderosos usam charuto, né? Churchill, o próprio Freud. O próprio Freud. A nível menorzinho aqui, o Eurico Miranda, que se considera um poderoso. Então, são coisas que a gente vai juntando. Quando a gente quer parar de fumar, fica um buraco. A cada situação da vida que a gente associava ao cigarro, a gente vai pensar no cigarro. O que o adesivo de nicotina, a pastilha e a goma de nicotina fazem? Te dão um suporte químico daquela droga que você está se privando, e enquanto isso te dá tempo de você ir se desapegando do gestual, né? Quem fuma 20 cigarros por dia, a cada cigarro dá até 10 tragadas. Então, um maço de cigarro são 200 vezes que você faz esse movimento, 200. Há décadas. O movimento das mãos, ter o que fazer com as mãos, é uma coisa que quem para de fumar, Celeste deve ter vivido isso, né? Quem para de fumar, a mão fica... O que eu faço agora, né, Celeste? Então, além da questão do adesivo, da reposição de nicotina para quem está parando, por uns meses até, você tem algumas drogas, que não vale a pena a gente citar as drogas aqui, mas as drogas já existem, têm se mostrado eficazes, e o Francisco me ajude, mas a formação da ideia do não fumar eu acho que é o mais importante. Com toda certeza. Dentro disso que você vai responder para ele, já responde também, melhor parar de uma vez ou aos poucos? O que é mais eficiente, o que é mais possível para o homem, ser humano? Eu penso da seguinte forma, né? Se você puder nem começar, já é a melhor forma de você parar, né? Eu sei que existe muita coisa em volta disso que te leva àquilo que a gente acabou de falar. Tinha uma necessidade que você tem de se equiparar aos demais. Quando você faz essa comparação, quando você quer ser parecido com o Alexandre, parecido com a Celeste, parecido com aquela atriz, com aquele ator, né, você acredita que através daquele objeto de amor que ele busca, daquele objeto de satisfação que ele tem, ele consiga parecer com ele, e se eu pareço com ele, eu também vou ter o mesmo prestígio que ele tem. Né? Na verdade, isso é um ledo engano, isso é um equívoco. Né? Eu, ao fazer isso, eu estou abandonando completamente o que eu penso a meu respeito. Então, quando eu tenho a minha ideia vinculada ao que o outro usa, ao que o outro utiliza, certamente eu vou ter uma dificuldade muito grande em fazer parar aquilo que eu vou sempre atribuir que foi um vício que ele me colocou, que a mídia me colocou, que a atriz tal me colocou. Né? Eu não reconheço em mim essa incapacidade de poder formar em meu sujeito esse poder de decisão, que veio pelo outro também, como foi no caso da Celeste. Então é necessário que eu entenda, dentro dessa minha formação,
que eu também sou responsável por esse caminho. Né? Esse caminho não se faz sem o meu caminhar. Se eu caminho o tempo todo, eu vou ver as minhas pegadas ali, e ali eu vou identificar que foi de plena responsabilidade e consciência minha. Né? Só que na hora do vício eu sempre atribuo a um glamour que não pertence a mim. Uhum. Melhor parar de uma vez ou aos poucos? Já que começou, agora tem que parar. O que é mais eficiente? O mais eficiente seria você parar de vez. Mas só que, conforme o Alexandre falou, é impossível para quem está viciado esse recurso. Porque ele precisa, como eu falei há pouco, daquele suporte do tipo, olha, hoje fume amanhã você não fume mais, você corte isso aqui, corte aquilo. Você está sempre induzindo ele a continuar mantendo o vício de que ele quer se livrar. Isso não resolve. Mas então, ou você para, ou você vai continuar sendo aliciado por isso. Se você me permite, o governo federal está atento a isso, o SUS oferece tratamento para quem deseja parar de fumar. Nos postos de saúde de todo o país, através do SUS, o telefone é 136. Perfeito. E você é encaminhado, você tem o tratamento das pastilhas, e tem um acompanhamento psicológico. Eu tenho muitas amigas que, graças a Deus, conseguiram parar de fumar através desse tratamento nos postos de saúde. Perfeito. Com a vontade, né? Tem que ir com a vontade. Mas eu ia para isso chamar a é preciso atenção que ela vá até os postos de saúde. eu ia chamar a atenção para isso. A sua fala foi, o governo oferece tratamento para quem quer. Para quem Então, quer. querer é o primeiro querer passo. tudo. Né? Primeiro. Tem que tomar essa decisão, Isso. tem que entender que está num caminho ruim, que isso não vai levar a nada, tem que ter vontade e aí vai conseguir parar. Se eu pegando a fala do Francisco também, que ele começou citando o ideal seria o não começar. Uhum. O tabagismo, o enfrentamento do tabagismo tem duas pernas. Uma é tentar ajudar as pessoas que estão fumando a entender que seria bom para elas parar de fumar, e aqui eu tenho uma relação bem forte. É a outra questão, que é não começar a fumar. Existem estudos hoje que mostram que se uma criança, um adolescente, tiver um determinado gene, e a gente não sabe que gene é esse, não sabe se a pessoa tem ou não, um cigarro pode ser o suficiente. Então, o esforço que a gente já está fazendo, mas eu acho que tem que ser fortalecido, é para que as crianças e adolescentes, meninos e meninas, tenham a oportunidade de conhecer esse assunto bem antes de fazer essa experimentação. A adolescência, se a gente puser no tamanho padrão, que vai dos 12 até os 18 anos, são mais ou menos 70 e poucos meses, 72 meses a adolescência, que todos nós entendemos como sendo a fase da experimentação. A gente tem que experimentar para crescer, para conhecer. Só que em relação a certas experimentações, a certas experiências, valeria a pena discuti-las muito antes de começar, porque uma vez um indivíduo com a tendência, aos 12, 13 anos, que é a média brasileira de iniciação, começar a fumar, experimentar uma droga só porque um colega, um irmão mais velho, o pai, a mãe, um professor, um ídolo, fuma, ele pode entrar numa senda, às vezes sem volta. É verdade. E aí, para você, adolescente, porque realmente essa é uma fase, né, onde a gente é muito estimulado, muito desafiado, e muitas vezes o recurso que os teus amigos vão usar é dizer assim, você não tem coragem, você isso, né, você é menor, você se apequena se você não ousar experimentar. Isso é uma mentira que está sendo colocada aí na sua cabeça. Você vai ser muito maior, você é muito mais homem, muito mais mulher, se você tiver a coragem de dizer não. Eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu sei que não é bom. Isso é muito mais forte, né, do que sucumbir a esse engano de dizer, não, tem que experimentar. Não precisa. A gente conscientemente pode dizer não. Meu primeiro cigarro, eu roubei da carteira do meu pai. Era Continental sem filtro. Uhum. Eu e meu coleguinha, vizinho, ele roubou um do pai dele, eu do meu pai, fomos lá fumar para experimentar.
Aham. É preciso que a gente entenda Depois- que esse ciclo aí, desculpa, Depois, quando eu comecei a fumar mesmo, foi porque minhas amigas todas fumavam. É isso aí. Em vez de roubar o cigarro do seu pai, diga para ele que fumar faz mal. Assim como você hoje pega o celular, pega o seu smartphone, pega a tecnologia aí que você domina de uma maneira extraordinária e diz assim, velho, para com isso, não sei o quê, aprende a usar isso aqui, diz para ele também que o cigarro não é bom. Você pode fazer a diferença no sentido contrário, né? Pode ser um agente de combate ao tabagismo, porque o tabagismo, ele só traz doença. Olha só, ainda queria uma pergunta com vocês aqui nesse bloco, que é o seguinte, quanto tempo leva para limpar o pulmão de uma pessoa que parou de fumar? A pessoa decide parar de fumar, quanto tempo leva para esse pulmão ficar limpo e se tem algum tipo de remédio que ajuda nessa limpeza? certamente, eu me antecipo um pouco, e depois ele vai complementar isso aqui. Eu tenho lido alguns arquivos a respeito disso, que diz que o tempo que você leva para limpar o estrago que você provocou, ele é bem maior do que durante o tempo que você ficou como fumante. Uau. Então, por aí você pode imaginar o quanto dano que isso realmente é causado por esse malefício do fumo, né? A expectativa que a gente tem em relação a isso, primeiro que é fundamental que as pessoas acreditem que parar de fumar é importante. E tem 2 estudos que eu acho que, para não citar muitos, que mostram que vale a pena. A chance de você infartar, o infarto do miocárdio, do coração, é a principal causa de morte no mundo hoje. A chance de você infartar depois que você para de fumar, em 5 anos, você praticamente nivela o risco como se você não tivesse sido fumante. 5 anos, vale a pena. Um outro dado é a questão do câncer de pulmão. Entre 10 e 15 anos que você tenha abandonado o uso do tabaco, a sua chance de ter um câncer de pulmão já quase que cai ao nível da população não fumante. Então, mas os outros estudos todos mostram que vale a pena parar de fumar em qualquer momento da vida que você esteja e tendo fumado pelo número de anos que tiver fumado. Vale a pena insistir. Então não vem com essa história de que, não, já estou velho, já não sei o quê, não vale a pena mais parar. Nada disso. Exatamente. Vale a pena em qualquer fase da vida, né? Eu já vou para o nosso último intervalo e volto ainda para as nossas considerações finais. Vamos ver se dá tempo de eu fazer mais uma pergunta. Vamos para o intervalo. Pois é, né? A gente já está aqui no final do programa. O diretor disse que eu só tenho 1 minuto para acabar o programa aqui com vocês. A Celeste está dizendo assim, a gente falou muito pouco, tem que falar mais, já acabou o programa. Puxa vida, né? Mas olha só, uma pergunta para uma resposta ainda rapidinha. As mães que elas fumam e param de fumar durante a gravidez, já quando o bebê está na barriga, esse bebê tem a possibilidade de se tornar um fumante? Ele tem mais possibilidade de se tornar um fumante? A nicotina ela impacta as pessoas na fase adulta e dentro da barriga mais ainda. Se eu disse que 1 cigarro é possível que a pessoa fique dependente, imagine durante 9 meses um maço de cigarro por dia. É isso aí. A ligação que essa mãe tem com esse bebê, se ela soubesse dessa importância, que tudo que ela inala ou que ela ingere, é ligação direta com esse bebê. Então, a certeza maior dele já nascer com uma certa dependência é extremamente grande. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Eu que Tema agradeço. fundamental. E sempre que precisar e me solicitar, eu me coloco à disposição de vocês. Perfeito. Celeste. Eu também me coloco à disposição até de quem quer ajuda, quem quiser parar de fumar. Eu sei que tem 136, mas escreve para mim, escreve para o meu e-mail, eu te ajudo a achar qual é o posto de saúde mais próximo da sua casa. Se for no Rio de Janeiro, eu levo você. Mas, por favor, para de fumar. Para Para enquanto é tempo. É isso aí. E não é impossível. Eu pensava que era impossível, que eu não ia viver sem ele, mas a gente vive sem ele. E vive muito melhor, Muito com muito melhor, mais qualidade. muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Dentro do Doutora, possível, é né? isso aí. Mas muito melhor. meu pedido, meu agradecimento e o meu pedido é que vocês não parem com essas campanhas, porque é muito rico a oportunidade que vocês estão dando para as pessoas.
Isso aí. Muito obrigada a vocês. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel e a gente não vai parar, não. Estaremos junto com vocês aqui no combate ao fumo, por mais desafiante que isso seja. Tá bom? Obrigada a vocês, obrigada a você que está aí em casa também.